A gente entra agora na questão das ideologias. Agora sim, a gente existe. Nos últimos anos, tem sido falado sobre ideologia de gênero. É interessante que surgiu em 1990 um livro, 1990, chamado Problemas de Gênero, da escritora Judith Butler, aquela escritora feminista, militante, de esquerda e tal, e ela fez esse livro a falar problemas do gênero, feminismo e subversão de identidade. E não só ela, mas já havia alguns autores que vinham levantando questão já antes dela. Michel Foucault, em 76, escreveu um livro, acreditava-se que ele ia até terminá-lo, falando sobre as questões de sexualidade. Mas Judith Butler é considerada uma das ideólogas da questão da identidade de gênero. Muito embora esse termo ideologia de gênero, um dos primeiros que usou ele foi o cardeal católico Joseph Ratzinger, em 1997, onde ele fala que estavam surgindo ideologias de gênero, combatendo a família e tal. Isso em 1997. O cardeal Joseph Ratzinger, alemão, se tornaria no ano 2005 o Papa Bento XVI. Ele é um respeitado teólogo católico. Esse termo de ideologia de gênero depois passou a ser utilizado também muitos pelos evangélicos. Na última década, surgiu algumas propostas do MEC de introdução de ensino de sexualidade para as escolas. E havia a ideia que era preciso ter essa educação sexual nas escolas para combate à homofobia, a violência contra grupos minoritários, como o grupo de LGBT+, que agora assim se intitulam. Só que houve muita pressão e muito disso aí nem vigorou, nem foi aprovado da forma como eles queriam colocar no plano PNA, no Plano Nacional, PND, Nacional de Educação, PNE. E surgiu ideias no sul do Brasil, na época, da chamada Escola Sem Partido. E os cabeças desse movimento falavam que era para combater a ideologia de gênero, combater o ensino de marxismo, socialismo, entre os jovens. Então essa era a ideia de que o professor não poderia falar de determinadas coisas em sala de aula, senão os pais poderiam processá-lo. E algumas prefeituras chegaram a implantar, através de suas câmaras municipais. Mas no ano 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, considerou tais projetos como inconstitucional. E em 2020, então, o Supremo Tribunal Federal realmente declara que ele é inconstitucional e praticamente sepultou o assunto, pelo menos por enquanto. Acontece que quem criou essa ideia aí não esqueceu de um detalhe. Porque poderia ter as melhores das boas intenções, mas esqueceu que isso aí também poderia ser aplicado contra professores evangélicos.
Então teriam que ter muito cuidado, que conforme for o que a pessoa falasse lá, ele poderia ser criticado, processado, dizendo, olha, está querendo incutir a religião aqui no meu filho, alguma coisa, né? Então isso aí tinha uma vertente dos dois lados, e a pessoa, quem projetou isso, não pensou no outro lado da questão. Não pensou que poderia ser usado contra também. Ou seja, uma arma que poderia cortar de dois lados. Mas não foi aprovado. As pessoas que defendem isso aqui geralmente não concordam com esse termo ideologia de gênero. Diz que isso aí não existe. O correto é identidade de gênero. Eles estão dizendo o seguinte, que não existe, os defensores desse falam que a identidade de gênero consiste que os seres humanos nascem iguais. Então não se nasce homem e mulher, masculino e feminino. Mas a definição de ser masculino ou feminino é uma construção, é um produto cultural, histórico-cultural. É um produto social. E não se nasce, se torna. No fundo, resumindo, seria isso que é a defesa. Que não se nasce homem ou mulher. A pessoa escolhe o gênero depois. Eu vi um vídeo no YouTube, ele está aí no YouTube, Drauzio Varela, Ideologia de Gênero, onde ele é claro que tem uma visão diferente um pouco, né? Mas tem hora que ele fala sobre a questão biológica, como médico, e aí é interessante o que ele fala, né? Que até determinados meses da gestação, se eu não me engano é o sexto, ali não há uma formação ainda do órgão sexual, seja masculino ou feminino. Então até aquele momento pode-se até dizer que é igual, né? Tanto como mulher. Mas depois disso logo tem a formação, ou do órgão masculino ou do órgão feminino. Então dizer que não se nasce, a mulher se torna, na verdade é uma mentira. Porque biologicamente se nasce sim, ou se nasce homem, ou se nasce mulher. Né? É o princípio da criação, não que se torna, como eles dizem. E aí vem o que se ensina hoje, né? Que é a questão cisgênero, transgênero, né? Não binário ou binário, né? A teoria queer, né? Que diz que, na mal definição, a pessoa, às vezes, ele pode nascer com determinado órgão masculino, mas ele não se identificar com aquele órgão masculino, ele se identificar como uma pessoa de outro sexo, mesmo não tendo o órgão masculino a quem ele está se identificando. Então é isso aí que é a questão queer, né? Que a pessoa tem um corpo, nasce com um corpo de determinado sexo, mas ele se sente no corpo errado, ele se sente que deveria ter nascido de outra forma. Então, hoje, quando se fala que uma pessoa é cisgênero, eles estão dizendo que a pessoa se identifica com o sexo do corpo que nasceu. E o transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o sexo do corpo que nasceu. É isso aí. Então, a questão da ideologia de gênero é isso. Agora, qual que é o princípio bíblico? O princípio bíblico é aquele que está lá, né? É o que está lá, em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2, em Mateus capítulo 19, onde é falado sobre o princípio da criação. Então, é aí que está a questão.
O que nós, como cristãos, temos que reconhecer e tomar muito cuidado? As Nações Unidas hoje, elas reconhecem, né, essa posição aí, né, e tem programas para que os países paulatinamente vão implantando programas de proteção a minorias, proteção contra a violência, contra a homofobia que há, né, em muitos países, né, proteção, discriminação, violência contra minorias, contra grupos, né, de pessoas homoafetivos, transexuais, violências terríveis, né, como mutilações, né, torturas e até mortes. Infelizmente, o nosso país é um dos campeões de violência contra pessoas homoafetivas. E nós temos que, como cristãos, ser contra a violência contra qualquer ser humano, contra a discriminação contra qualquer ser humano. Também temos que ser contra a homofobia, sim, né? Que é a violência contra determinados grupos de pessoas. O respeito, o direito, né, como cidadão, como pessoa, de qualquer pessoa, né? E direito é direito. E todos têm que ser tratados com dignidade, com respeito, né? Isso aí que tem que ser ensinado. Mostrar que a gente não é a favor de homofobia, não. Pelo contrário, a gente é contra, né? E somos a favor do respeito a todas as pessoas, né? E que elas também, como qualquer pessoa, tem que ouvir o Evangelho e deixar que a palavra de Deus trabalhe em sua vida. E a palavra, o Espírito Santo, faz a obra, né, na vida de qualquer pessoa, né? Seja ela homoafetiva, seja ela heterossexual, não importa. O amor de Deus é para todos, a palavra de Deus é para todos, e qualquer um que entre tem que entrar e sentar em paz em qualquer igreja, ouvir a palavra, ser alimentado e ser transformado, ser alcançado, receber a pacificação, a salvação, a cura, a libertação em nome de Jesus, independente da orientação, identidade sexual. Qualquer pessoa. O amor de Deus é para todos. Uma coisa também que tem que ficar bem salientado. Algumas coisas eu acho que tem que ser bem salientado. Segundo, primeiro, o amor de Deus é para todos. A palavra de Deus é para todos. Temos que ser contra a discriminação, contra a violência contra o ser humano. Outra coisa, não, é errado quem elege determinados grupos como inimigos. Inimigos do cristianismo, inimigos do evangelho. Eu fico pensando o quão longe muitas vezes as pessoas estão do evangelho de Jesus Cristo. Porque quem eram os grupos que Jesus andava, comia com eles? Quem eram os marginalizados na época de Jesus? Quem que era naquela época? Quem que são os de hoje? Se Jesus estivesse exercendo seu ministério hoje, o que seria então se ele conversasse, comesse, acolhesse determinadas pessoas? Como seria julgado hoje? Eu acho que seria da mesma forma como ele foi naquela época. Agora, isso não significa concordância com determinado tipo de comportamento. E não significa também que a gente é a favor que nossos filhos tenras crianças, né, crianças, adolescentes, jovens, né, sejam instruídos para que todo tipo de comportamento é normal e é correto. Não, não é isso. Nós somos cristãos, temos a palavra de Deus como regra de fé. O nosso entendimento é esse, é o princípio da criação que está aqui em Deus. E a gente entende que o ensinamento moral tem que vir dos pais, não da escola.
Essa é dos pais. Portanto, muitos problemas que existem hoje é porque os pais terceirizam a educação dos filhos, seja para a escola, seja para igrejas. O ensinamento moral é dos pais, em casa. Pois a escola tem o seu papel, conforme a Constituição determina. Então, um dos grandes problemas é esse. Então, não discriminar, no entanto, ficar salientado qual é a posição, né, bíblica, sadia, que acreditamos. Esse é um ponto. O outro é a questão do acolhimento, da aplicação do amor de Deus a todas as pessoas. E não eleger grupos como inimigos, até porque não são pessoas que são inimigos de Cristo, do Evangelho. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam esse mundo espiritual tenebroso. Né? Em vez de ficar levantando bandeiras contra isso, contra aquilo, prega o Evangelho como ele é, pregue Jesus, pregue o amor de Deus. E deixe que a palavra e o Espírito Santo, ela faz o trabalho que tem que fazer. Ela faz aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que nós não vamos jamais conseguir fazer. Só a palavra e o Espírito faz. Mas aí você tem que crer mesmo no Espírito Santo. E crer mesmo que a palavra de Deus, que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 15, 16. Acreditar nisso. Não ficar só fazendo campanhas contra determinados grupos de pessoas. Para que isso? Jesus não ensinou a fazer isso. Acolha, receba, mas ao mesmo tempo, ensine qual que é a posição correta do seu filho para as pessoas da sua comunidade, né? Essas coisas têm que ficar bem separadas. Então, existem ideologias, sim. Muitas ideologias aí, que tentam, e algumas, você vê, a questão de 1990, ano 2000 e pouco para cá, né? Tanta coisa surgindo aí que não é brincadeira. Agora, existem coisas que sempre existiram, né? A questão da homossexualidade, né? Ou homoafetividade, como eles gostam disso, sempre existiu. Sempre existiu. Você vai ver lá no Gênesis, história lá de Sodoma, você vai ver certas proibições no livro de Levítico, você vai ver Paulo falar de determinados comportamentos para os romanos no capítulo 1, você vai ver no capítulo 5, capítulo 6, principalmente capítulo 6, 1 Coríntios, ele também fala de determinados comportamentos, ele fala, olha, era assim que vocês viviam, mas agora fossem justificados, fossem lavados, fossem santificados. Então sempre existiu. O mundo grego-romano era terrível. Existem coisas na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que o mundo atual tem coisas agora que parecem jardim de infância perto do que acontecia naquela época. Não. No entanto, você não vê nem Jesus nem Paulo levantando certas bandeiras aí e certas marchas. Você não vê. Vê eles pregando o Evangelho, pregando a palavra, deixando que a palavra transforme as pessoas. Certo? Agora, ensinamento deve ser feito, deve se explicar o perigo, porque a gente está vivendo numa época tão complicada, tão difícil, principalmente aí pessoas que estão em formação como ser humano, seja criança, seja adolescente, né? Então eles têm que ser ensinados que o modelo, né, a nossa ideologia, não é ideologia de gênero, para encerrar eu falo agora, a nossa ideologia é a ideologia do Gênesis.
É a ideologia do Gênesis. Existe a ideologia de gênero, mas existe a ideologia do Gênesis da Bíblia, que é essa, que está lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Bem? Deus abençoe a todos. Próxima semana será um tema maravilhoso também, que tem que ser ensinado, né? É sobre a relativização da Bíblia, que é isso, né? Obrigado por estar nos ouvindo, vendo, acompanhando, né? Essa aula online e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, muito obrigado por estar nos acompanhando.